Em 30 minutos, eu vou tentar ser bem rápido, né? Ontem eu não controlei bem o tempo. Eu fiquei devendo uma prova, né? Deixa eu só me apresentar, porque de repente tem gente que não... Então, aqui... Opa, tá lento aqui. Que Mário? Então, aí desde o Mourão me cobrou isso ontem. Então, eu não sou aquela pessoa, eu sou a pessoa de baixo. Porque já me confundiram na rua, eu não sei exatamente por quê. Tá bom? Não tem semelhança nenhuma. Então, é isso. Antes de entrar no assunto, eu vou entrar aqui no... Né, então, ontem eu falei, né, para quem de repente não assistiu, da arquitetura do sistema que eu participei nos últimos anos, é o Contact Studio. É um sistema baseado na nuvem, né? E aqui é uma tela de gestão da plataforma. Então, só o pessoal da empresa que usa. Deixa eu bater aqui, porque acho que ele invernou o computador, ficou congelado. Então, deixa eu entrar de novo. Então, eu estou entrando num aplicativo de gestão da plataforma. Não é do cliente, não é o cliente final que usa. Temos as empresas. Tá? Não tem como parar aqui, então ele fica rodando. Cada linha dessa é um micro aplicativo, um microserviço rodando. Esses números eu não sei bem o que é, foi feito depois da minha participação. E as empresas. A MX, que está com 137, é a maior empresa. É o conglomerado Claro, NET e Embratel, que no dia normal fica com 1.200 pessoas. E tem algumas empresas, né, aquele monte de quadrinho, a maioria delas são empresas pequenas que estão entrando na plataforma. Então é um sistema só, uma instalação, atendendo a várias empresas. Aqui eu vou entrar numa tela de gestão. Não, ela não, as outras. Tá? Ah, a Cielo não. A Cielo é uma exceção, entendi. Não, a Cielo não. A Cielo é grande também. E não é a Cielo, tá? É o call center que atende uma operação da Cielo. Aí a gente acaba representando como Cielo aqui. É uma das operações, exatamente. Então, rapidamente, estou controlando aqui. Então, aplicativo feito em Angular, tá? É um aplicativo web feito em Angular. Estamos migrando para o Vue.js. Escreve-se Vue, fala-se Vue, pelo menos foi o que me ensinaram. Eu estava falando errado aí por muito tempo. Uma tela qualquer de cadastro, cadastro de usuário. Aqui eu tenho 664 páginas, tá? Com 20 usuários, provavelmente, cada página. Vou clicar em um qualquer aqui. Bom, um CRUD normal. Esse CRUD foi feito no Mongo que está, esses dados. Vou entrar em outro CRUD aqui. Opa, porque eu me perdi. A parte mais importante, né, do sistema é campanha. Aqui é uma operação qualquer. É uma campanha que tem esse nome. Que tem as pausas que os operadores podem fazer. Eu escolhi aleatoriamente, tem exemplos melhores. As tabulações que os operadores podem fazer. Os horários de funcionamento. Qual que é o detalhe? Eu só falei 3 coisas para ilustrar. Seriam minimamente, no mínimo, 3 tabelas. Mas é apenas um documento lá no Mongo. Aí tem o par pausa, tem o par tabulação, tem o par horários. E aí vai alinhando. Então, isso dá velocidade, tanto para desenvolver a solução, quanto na execução da solução propriamente dita. Vou mostrar aqui. Vou fazer agora... Não, aqui acho que vale a pena mostrar só mais uma coisinha. Analytics. Estou na empresa AMX ainda. Tem um dash. Perfeito? Então, aqui, o supervisor
Né? Então, lembra aquelas fileiras que eu mostrei ontem? Cada fileira daquela tende a ter um supervisor. Então, 20 meninas. Em call center eu brinco que só tem menina, independente do sexo da pessoa. Tem exceções, né? Então, é isso aí, por favor. Então, não, porque é um vício de linguagem mesmo. Cada linha aqui, então, é um operador logado. A gente fala operador, mas na maioria, né, são mulheres. Então tá errado, são operadoras. A situação em que ela está, em relação ao sistema, e eu quero saber com quem a Adriana, tá? Aqui, para quem não estiver conseguindo ler, é a Adriana, está falando no momento. Com quem será que ela está falando? Então eu clico aqui e tenho essa informação. Vocês consideraram rápido o retorno disso? Perfeito? E essa velocidade é por conta do Redis. Essa informação está no Redis. Qualquer outro lugar que eu quisesse pôr essa informação não seria nessa velocidade. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. Esse sistema está lá em Barueri, no call center chamado Equinix. E essa menina, não sei de onde ela está trabalhando, mas provavelmente está no Nordeste. Eu não sei exatamente qual que é a célula dela, mas ela provavelmente está no Nordeste. Então ela está no Nordeste, Aracaju, provavelmente, por ser sábado, eu imagino que a única operação de sábado seja lá. A telefonia dela está em Juiz de Fora, em Minas Gerais. O sistema está hospedado lá em Barueri e eu estou aqui acessando de Niterói. Então, em Barueri não está o call center? Não, o data center. Talvez eu tenha falado errado em algum momento. O data center está em Barueri, o call center está em Aracaju. Desta pessoa especificamente. Tenho tantas outras espalhadas pelo Brasil todo. Perfeito? Se tivesse, né, que é o que eu gostaria de ter mostrado ontem, eu acabei não administrando o tempo, 1.200 pessoas aqui, a velocidade seria a mesma. Se não fosse, é porque estaria acontecendo alguma coisa bem ruim naquele momento. Mas, em geral, é isso. Para conectar com a palestra de hoje, eu vou entrar em outro módulo do sistema, não, ainda aqui no análise, não, chamado Designer. Perfeito? Então, são várias soluções. Eu só dei um exemplo aí, só para justificar tudo que eu falei ontem. O Designer são para os programadores de customização. A gente tem uma equipe de produto e tem uma equipe de projetos. Basicamente, é assim que a gente trabalha lá. A gente está mudando essa nomenclatura para produto ser a customização e engenharia ser o que a gente chama de produto hoje. Acho que deve para entender, né? São pessoas que lidam estão mais próximos do cliente final. Ela tem mais mentalidade de negócios do que de programação. Essa ferramenta são para essas pessoas, esse módulo aqui, que chamamos de designer. Para ilustrar ela, então vou antes chamar aqui no browser um dash qualquer, um dashboard. Da Gama eu acho que é uma boa. Gama é uma empresa grande também, mas ela não tem operadores, se eu não me engano. Ela só está usando a nossa URA. Vamos ver se vai entrar. Perfeito. Alguma coisa vai aparecer aí. Então, apareceu. Esse dash não é do produto. Foi feito especificamente para a Gama. Porque elas têm necessidades específicas, têm um linguajar específico, então algo específico teve que ser feito. Eu tenho outro bonitinho aqui também. Vamos ver se é esse aqui. Isso daqui é da própria MX. Como é que eu sei que é da MX? Por causa aqui da URL. Cada empresa recebe uma URL própria. Eu tenho pessoas nesse momento da MX no Rio de Janeiro, Jaboatão, em São Paulo, Juiz de Fora e Ribeirão Preto. Então aquela pessoa provavelmente era de Ribeirão Preto, eu confundi. Eu estou abrindo só alguns dashes que eu tenho aqui na memória do meu browser. Alelo é um exemplo bom também. Aqui já é a palestra de hoje, tá? Eu estou mostrando a customização para um determinado cliente.
Perfeito? A primeira carga é um pouquinho demorada, mas depois fica... É bonito? Perfeito? O que é legal disso que eu estou mostrando agora? Não faz parte do produto. Perfeito? Não foi eu que fiz, não foi no meu colega, não foi nada. Foram pessoas que conversaram com o cliente final, veio no designer, e com esse ferramental que o produto oferece para o customizador, criou aquele gráfico. Eu não vou mostrar um a um, eu vou mostrar direto aqui o routines. Tá bom? E isso daqui, então, está no Mongo, esses dados. E esse dado é um código feito em Python. Ou seja, não faz parte do meu fonte. É um código que está no banco de dados. Alguém programou, entendeu o que era. Vem aqui em algum lugar que eu não vou me arriscar agora a mostrar. E fala, esse gráfico vai chamar esta... Opa, me perdi. Vai chamar esta customização. É uma URL. Aí executa lá no back-end e vem um JSON gigantesco. Não vem JSON. Vem um JSON, sim. Agora acho que eu me confundi um pouquinho. Eu precisava abrir um exemplo melhor. Que eu acho que está... Não está. Então eu vou pedir 30 segundos, vou abrir meu Slack. Eu quero dar um exemplo melhor do que esse que eu abri. Continuando aqui, então, eu vou dar Ctrl Shift F11, Ctrl Shift F11, vamos ver aqui o da Lelo, né, que é o do, aqui a rotina. Perfeito, esse aqui é um exemplo bom. Aquele gráfico que eu estou mostrando, que tem o mapa do Brasil, é resultado da execução dessa rotina Python, que retorna... Eu estou falando só para ver, só para mostrar o tamanho dela, tá? Consolida, consulta o Mongo, consulta o Cassandra, tem código chumbado aqui, porque isso aqui é um código que não é para durar para sempre. É um código que dura talvez 6 meses, talvez 1 ano, talvez 5 anos, mas a tendência é que dure menos de 1 ano. Porque é uma operação geralmente tem meses de vida, pode durar mais. Então, o meu desafio era oferecer o menor esforço possível para entregar essa customização. O que ela solta? Um HTML. E aí o browser entende esse HTML. E isso aqui que eu estou mostrando é como se fosse a Matrix, equivale a isso daqui. Perfeito? Até aqui, algum comentário? Alguma dúvida que de repente estou um pouco acelerado? Vou justificar agora por que da escolha do Python. Aqui, pulou. Bom, basicamente, um ecossistema vasto, é uma linguagem poderosa, tá? É simples, ela é interpretada, então tem um programa feito em C++ que executa o script. O que acontece quando faz a chamada? Bate no DataSnap, o DataSnap executa aquele script, pega o resultado e solta e volta para o browser. Tá? Já tem alguns endpoints que é respondido por um programa feito em Python para não ter essa impedância. Então, é basicamente para isso, para não ter impedância. Para ser mais rápido, né? Porque senão bate no Delphi, o Delphi executa o Python, pega o resultado do output que manda para o cliente. É uma linguagem multiparadigma, né? Aí eu estou sendo um pouquinho mais técnico, então eu tenho orientação a objeto, é uma linguagem funcional, tipagem dinâmica e forte, é interpretada, tem 27 anos de maturidade, não é uma linguagem nova. A gente se baseia muito, né, nos sucessos Uber, Google, Facebook, é a linguagem padrão desses ambientes.
entre outras, não é a linguagem que eles usam para tudo. É uma das linguagens que eles usam. Se você se interessar, é só fazer o download, tá, da versão 3x, tem uma diferença muito forte entre 3x e 2x. E se sempre vem a pergunta, qual ideia que eu uso? Eu uso o PyCharm, não faz parte do Python. Né? Uma empresa chamada JetBrains criou, é uma ideia fantástica, quem usar vai gostar bastante, e até mesmo para desenvolvimento web. Eles têm a ideia WebStorm, e é fantástico também. É padrão nosso lá usar essa ferramenta. Mano, só uma pergunta. Por que então usar o DataSnap se a gente praticamente Aí é aquela história que eu contei ontem, proteger o legado. Perfeito? Eu tenho uma tonelada de código que não me interessa reescrever, não me interessa, nem financeiramente e nem tecnicamente escrever. E, então, na verdade, a solução não está na linguagem, está na arquitetura. É por isso. Pode reescrever? Pode. Aí você vai ver se vale a pena ou não. Para mim, não valeria a pena reescrever. Muita coisa, é coisa que... Sim, tem. Eu tenho um legado muito forte. Muito forte. Então é isso. Aí, na verdade, amplia-se. Por isso, senão, eu poderia trocar o Python pelo Scala. E por que eu não faço isso? Porque o Scala tem um propósito, o Python tem outro propósito, o Delphi tem outro propósito, o C++ tem outro propósito, e por aí vai. Vou mostrar um exemplo aqui. Jupyter Notebook. Então, Notebook é um conceito bem difundido na análise de dados. E Notebook, no Python, eles criaram o Jupyter, que é um acrônimo das linguagens Julia, existe uma linguagem chamada Julia, Python, e a linguagem R, que basicamente são linguagens de análise de dados. Fora o Python, né, que tem um propósito mais amplo. Só que roda um monte de outras coisas. Né? Eles só deram esse nome, mas é um projeto gigantesco. E aí, para instalar o Jupyter, pip install Jupyter, depois de que você ter instalado o Python. E qualquer outra coisa que você quiser instalar no Python, que não é do próprio Python, pip install alguma coisa. Eu não vou passar os outros slides, eu vou discorrer de algumas features da linguagem. E os outros slides, a hora que publicar, tem um guiazinho para perguntas, que basicamente é o que eu vou mostrar agora. Então eu vou no DOS, vou rezar para que dê certo. Então. Eu não liguei antes, eu deveria ter ligado, por isso que eu me atrapalhei um pouco nos exemplos. É que eu fechei e esqueci. Naquela vez estava tudo certinho. Ó, essa ferramenta aqui, o que eu fiz? Eu digitei Jupyter Notebook, que eu já instalei o notebook e tudo mais. Então, tem o mesmo efeito desses negócios aqui que eu mostrei. Aliás, foi aqui que surgiu o insight de fazer isso daqui, sendo bem sincero. Eu tinha um problema para resolver. Né? Para entregar esse gráfico, por exemplo, eu demoraria... Porque o analista de negócio ia desenhar e ia entrar na fila do desenvolvedor. Porque o desenvolvedor ia desenvolver em Delphi ou qualquer... Enfim, você sabe do que eu estou falando. Eu tinha que diminuir essa curva. Se um analista de negócio consegue fazer macro no Excel, ele consegue programar em Python. Foi essa né, tipo... Você compreendeu? Porque a linguagem é simples, é concisa. E o cara não precisa programar orientado a objeto, pode chumbar variável global. O importante é entregar o que o cliente está querendo. Me perdi, meus artigos. Extreme Delphi. Palestra. Oh, my God. Eu vou abrir. Então, o que eu estou abrindo aqui? Um notebook, tá bom? É uma ferramenta que não vem com Python, mas que se utiliza do Python, ou de outras linguagens. Ó, a linguagem aqui está aqui. Tá ruim de ver aí atrás? Então, vou ampliar. Se não ficar ruim para mim, eu vou deixar ampliado. Melhorou um pouquinho? Vamos imaginar uma situação hipotética.
Mário, eu quero agora o resultado dos jogos da Copa. Agora. Então, descobri que existe uma URL. Tá? Então, se quiser na internet, tem uma URL que dá um JSON com o resultado da Copa. Perfeito? Então, estou dando um get. Deve ver esse JSON aqui gigantesco. Perfeito? Descobri. Pronto. Então, beleza. Agora vamos programar. Como é uma linguagem interpretada, eu posso dar comando a comando. Eu não estou dentro do Python, eu estou dentro de uma ferramenta. Aquele comando que eu dei lá no DOS levantou um servidor. E aí o browser está conversando com esse servidor. Então, Ctrl Enter. Executei essa linha. Importei uma biblioteca. É o uses. Ctrl Enter nessa linha. Fiz o get para aquela URL. Eu sei que é um JSON que está vindo. Interpretei e gravei nessa variável jogos. Será? Ctrl Enter. Eu vou limpar esses alts aqui, tá? Tá vendo esse alt vermelho? Eu vou limpar tudo, senão vai parecer que eu estou roubando, né? Então, clear. Vamos lá de novo. Eu vou fazer de novo por desencargo. Então, executou essa linha, importou. Executou essa linha, foi lá na web, baixou o JSON, decodificou. Quero saber o tamanho desse array, porque eu sei que é um array. Eu vi a documentação JSON, eu sei que é um array. 64 jogos. Legal. É um array, então eu quero saber o conteúdo. Ó, eu apaguei o comando e vou escrever de novo. Jogos, o conteúdo do primeiro elemento desse array. Ctrl Enter. Então tá aqui. Perfeito? Opa, como ampliei ficou ruim. Mas está aí. Então, beleza. Está funcionando. Quero listar o placar dos jogos. Como não tem nenhum jogo ocorrendo agora, vou comentar essa linha, que é com cerquilha. Vou descomentar essa linha. A variável jogos já está preenchida. Para cada elemento desse jogo, vou verificar se o status do jogo está entre completado e em progresso. Estando, vou printar o resultado do jogo. Time da casa, os gols, versus o time visitante, os gols do time visitante e o nome do país do time visitante. Então, estou aqui nessa célula, Ctrl Enter, executou. Aí na célula de baixo, está aqui. Perfeito? Vamos ver. Aí, o cara desafiando. Vamos. Tá, apareceu? Vamos 2-1. Eu não sabia se ia dar certo ou não, não sei o tempo de... eu ia colocar a culpa no cache. Já aqui já tá... A desculpa padrão é essa. Quero saber quem marcou mais gol. Quem marcou mais gol? Oi? Aí já teria que aplicar aí umas técnicas de inteligência artificial. Ctrl Enter, tá bom? Esse código aqui, é isso que eu queria mostrar. Quem conhece Python? Pouca gente. Todo mundo consegue entender esse código? Mesmo não conhecendo Python? Tá claro o que está acontecendo aqui? Perfeito. Esse é o lance. Então, a pessoa que fez esse gráfico aqui não era programador, na verdade é uma programadora, não era programadora em janeiro de 2018. Perfeito? E ela deu esse resultado recentemente. Tem que aprender outras coisas e tem ajuda. Ela não fez nada sozinha. Principalmente essa parte do HTML. Perfeito? Mas toda a lógica de buscar no banco de dados isso daqui, consolidar alguma coisa para fazer essa conta, tudo foi com ela. Então, levantei os artilheiros. Como todo mundo entendeu o código, eu não vou explicar o código. Quantos artilheiros nós temos? 83.
Tá? Aquele código gerou uma coisa chamada dicionário, é uma estrutura de dado que o Python tem, nome do jogador, quantidade de gols. Pô, mas eu falei, mas eu quero saber quem é o artilheiro, não quero só uma listagem. Então, usando o ferramental do Python, eu ordenei aquele dicionário decrescente, que é o reverse aqui, indiquei a chave, aí eu não vou entrar no detalhe, porque o tempo não vai permitir, e dei o print. Quem puder, e caso não tenha feito, ler a história desse camarada aqui, é uma história muito legal, principalmente pela vibe que a gente está aqui hoje. É uma história que vale a pena ler, uma carta, uma entrevista, né? Eu acho que foi feita com ele. É uma história fantástica aí que ele conta. Não? Não, é o inglês. É o cash. Não, com quantos gols ele tem? 4 também. Seu inglês tem 5. Cristiano Ronaldo tem 4. Então tem alguma coisa errada. É. Pode estar desatualizado. Foi o cash. E caso... Não, é Python. Perfeito? Vou conferir e depois eu vejo o que deu errado. Mas provavelmente são... Isso, depois a gente confere. Então não sabia disso daí. Perfeito? Fora o resultado aqui, mas e o esquemão todo, bacana. Outro código que eu acho que vale a pena mostrar. Validação de CPF. Quem já programou validação de CPF? Quem já fez validação de CPF? É um código grande ou pequeno? Razoável. Perfeito? Por uma questão que é trivial. Então, vou destacar este slide aqui. Ctrl, Shift... Meu Deus, cheio de tecla aqui, meu. Paradigma funcional, Ctrl, Shift... Uma vez eu estava assistindo uma aula do Túlio, aí você falou de programação funcional no Delphi. Queria tanto que funcionasse. Nomeação, início e fim de bloco. Percebo que não tem begin-end, não tem chave, são 4 espaços para determinar um bloco. Os tipos. Tá bom? É um resumo. Mas isso daí entra na veia fácil. 2 dias depois você não sabe, você começa a dar valor para um negócio que parece bizarro no começo. Orientação a objeto, paradigma funcional. Então esse é um código de validação de CPF no Python. E o código útil é desta linha para baixo, tá bom? Aqui é uma documentação, não é comentário, é uma documentação, isso é bem valorizado lá no Python. Esse código, vamos dissecar ele. Então, CPF, um qualquer. Quero verificar se o tipo é string. Aqui já é a programação funcional em andamento. Não tem for, in, não sei o que lá. Estou gerando uma lista, tá? Um array, né, na nossa... a partir de uma varredura dos dígitos do CPF, e só vai entrar nesse array o que for dígito. E cada elemento que entrar nesse array será convertido para inteiro. Não executei ainda. Numbers, o que tem em numbers? Não tem nada em numbers, ele nem existiu ainda. Ok, então vou executar essa linha. Já executou, e agora o que tem em numbers? Então está ali os dígitos. Então uma linha de código, quem não entende fica difícil, mas a hora que você entendeu fica fácil. E não é difícil de entender. Tem que ter 11, é uma regra, então está o CPF ok aqui. Programação funcional. Aqui, basicamente, estou vendo se é 000, 111, 222, 333. Perfeito? Então, CPF ok. Então, para cada número de numbers, do elemento 1, começa do 0 até o fim, se esse elemento for
diferente do elemento 0, aí CPF inválido, não sei. Agora eu me perdi um pouquinho. Mas basicamente é isso. 000 é inválido, 1, porque a conta vai dar que é válido. Estou gerando aqui aqueles fatores de multiplicação. Perfeito? Estou fazendo a conta. O tempo já está finalizando. Só vou acabar esse exemplo. Dígito 1 calculado. Aquele if maroto lá. Aqueles fatores de multiplicação do 11 a 2. Você sabe do que eu estou falando, né? Porque eu não sei. Eu faço isso só de vez em nunca. Então, é a conta que é feita. Seguir lá um tutorialzinho lá. Perfeito? E fez esse código aqui. Então, 7. O CPF é válido? Não é válido. Perfeito? Agora eu vou entrar aqui rapidinho. Porque não é válido, porque eu mudei aquele último número. Vou gerar um CPF. Meu Deus, é na outra aba. Ctrl V. Tenho que executar tudo de novo. Ctrl Enter rapidinho. Ctrl Enter. Ctrl Enter. Ctrl Enter. Ctrl Enter. Espero não ter esquecido nada, porque senão vai zoar. Ok? E agora tem que ser verdadeiro. E é falso porque alguma coisa aconteceu. Eu pulei, com certeza eu pulei. Só mais uma tentativa, para eu não segurar. Ctrl Enter. Ctrl Enter. Acho que foi aqui, hein? Que eu não lembro desse passo. Que susto. Obrigado. Perfeito? Então, consegui demonstrar Live Code. É uma ferramenta muito útil. Para finalizar, então, paradigma funcional, só para seguir aqui, se eu não estou esquecendo nada importante. Não quis passar a mensagem, a maioria aqui é programador Delphi. Sim? Perfeito? Eu também sou programador Delphi, mas a mensagem é, existe um mundo além do Delphi. Tem que trocar? Não. Pode trocar? Sim. Perfeito? Ou pode combinar. Pode conviver. Depende muito, isso caso a caso. Para mim está valendo a pena combinar não só essas duas linguagens, mas outras tantas, como eu citei ontem. Então é isso. Alguns links que depois vocês vão receber, né? Perfeito? E muito obrigado. Valeu.